Vai começar com o louvor, depois eu vou ter que subir. Não, para dar zoom na câmera. Mas pode deixar. Qual seria para nós? Não ser bom. Não, porque só aceita. Vai estar fácil, sabe? A Kelly coisar o vídeo, mas uma coisa ela não conseguir baixar online. Tá no Facebook. A gente tá no Face. Tá certo. Tá no Facebook. Não, pode falar que não é nada. Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos começar um pouquinho diferente. Vamos colocar em pé e vamos cantar o hino 279. Sonda meu Deus. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Coração
Senhor, aqui estamos mais uma vez, Pai, para agradecer a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pela paz que o Senhor tem trazido em nossos corações. E Te agradecemos e louvamos pela salvação em Jesus Cristo. Ó Deus, Te agradecemos pelo Teu imenso amor, pelo Teu cuidado para conosco. O Senhor nos conhece, o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor vê se em nós há algum caminho mau, mas pedimos, Senhor, purifica a nossa vida, prepara-nos, Senhor, para o culto desta noite. Fica, Senhor, em nossos corações, para que estejamos sensíveis à Tua voz, para que possamos louvar-Te de modo digno, de modo, Senhor, que nossos corações se alegrem na Tua presença e na presença dos nossos irmãos. Abençoa-nos, Pai, neste culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou pedir que os irmãos, ainda de pé, vamos ler o Salmo de número 19. Aí os irmãos já vão passar por louvor. Salmo de número 19. Fazer essa leitura dos 14 versículos do Salmo de número 19. Vou ler aqui, os irmãos estejam acompanhando, muitas traduções, mas o significado é o mesmo. Vamos ler aqui, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e neles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a tua voz, e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai no seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar, e a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias falas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, e que ela não me domine. Então serei irrepreensível, e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Vamos louvar a você, esse Senhor maravilhoso. Vamos louvar a Deus, como a gente acabou uns versículos que a gente acabou de ler, fala, né? Anunciar a palavra do Senhor por toda a terra, né? E é isso mesmo que a gente vai cantar agora, né? Que fala, vou Deus confins da terra anunciar a tua palavra, que nós possamos estar anunciando esse amor de quem morreu por nós, e que por isso nós estamos aqui, tendo a salvação em Cristo Jesus. Yeah.
Deus que é santo, santo, poderoso. Boa noite, igreja. Graça e paz. Um recado bem rápido, pastor. Quem ainda não se inscreveu ou não entregou a ficha de inscrição do retiro, ainda dá tempo, né? O prazo máximo nosso aí para recolher essas fichas até o dia 20, agora, até o próximo domingo, mas vamos antecipar, né? Então, quem tiver em mãos aí ou quiser preencher, pode me procurar após o culto, vou estar ali na porta, né? Para que vocês, né, todos possam ter a oportunidade de participar do retiro, né?
E os irmãos que também estão nos valinhos da pizza, eu gostaria de que, por gentileza, aguardasse após o culto, para que nós possamos aí ver quem vendeu, quem não vendeu, a dificuldade, né? Ou ver a quantidade vendida. Muito obrigado. Ok, obrigado. Eu também tenho alguns avisos especiais, gostaria de começar em ordem cronológica aqui. Então, na quarta-feira, nós temos o culto de oração às 20 horas e todos estão convidados. No período de férias escolares, a gente sabe que o pessoal da juventude aí está capacitado para vir à igreja também, né? Na quarta-feira, porque só se estiver trabalhando à noite, mas fora isso, dá para vir à igreja também. O que você perder na novela da quarta-feira, você assiste lá. Você não precisa assistir. Você também na quinta-feira nós temos um culto que vai acontecer na residência dessa semana agora da irmã Iraci Lopes. Aqui está a querida irmã, né? Por favor, fique de pé. Todos estão convidados. Obrigado, viu, querida, por abrir seu lar para fazermos um culto lá. Estamos fazendo culto todas as quintas-feiras. Quem foi no último culto que nós estivemos juntos lá? Um grupo razoável, bem gostoso. Quem não foi, perdeu, né? Então, muito obrigado a você que foi também no culto lá. E nós estivemos na casa da família Polônia, né? Deus abençoe. Muito obrigado, amigo, casal querido da igreja. E então, nós temos na quinta-feira, o endereço é Rua São Lucas, quadra 5, número 93, certo? Isso mesmo, 593. Então, está avisado aí. Nós, no sábado, teremos uma reunião às 18h30 com toda a liderança da igreja. Você, que é líder da igreja, vem aqui no sábado às 18h30. É muito importante. Se você não puder vir, peça para alguém vir no seu lugar. Porque tem que ter toda a liderança da igreja presente para que a gente possa conversar. O ano está iniciando, são várias atividades. Então, se nós formos deixar para ter essa reunião só lá na frente, aí passa o ano e a gente nem percebe. Então, agora, dia 19, toda a liderança da igreja. Se você também sentiu assim, curiosidade de vir, pode vir também, não tem problema. É aberto, pode ser bem que tem trabalho para todo mundo, não tem problema. Então, já falou lá dos jovens. Semana que vem o culto vai começar mais cedo, 19 horas. Culto domingo à noite, 19 horas. Por quê? Porque nós vamos ter batismos. Vamos ter 7 irmãos candidatos ao batismo na próxima semana. Então, peço que você venha mais cedo, traga a sua família, a família dos batizandos, se não chegar mais cedo ainda, porque quem vai batizar já tem que estar pronto antes do culto. Então, você vai vir mais cedo. Se você precisa de instruções, vocês candidatos ao batismo, que não estiveram hoje de manhã, me procurem, ou a minha esposa, porque tem que pegar a beca, tem que resolver algumas questões aí, para você ficar tranquilo. Então, não vai embora sem conversar comigo ou com a Eunice, tá? Para que a gente possa esclarecer aí como vai acontecer esse maravilhoso programa que nós estamos planejando para a semana que vem. Então, vamos ter a pública profissão de fé, batismos e ceia, tudo num dia só. Por isso é que nós vamos começar meia hora mais cedo. Todos estão convidados, ok? Então nós temos também a reunião dos adultos que acontece aqui às 18h30, todos os domingos. Então você que é adulto, a partir de que idade, irmão? Que o pessoal pode falar, da idade que achar que é adulto. Tá bom, então você está convidado a participar. E o grupo da melhor idade também, cadê o irmão Soares? Está ali. Irmão Soares, pode conversar com ele sobre a melhor idade. Temos avisos no boletim sobre isso, né? E no dia 26 vamos ter também uma reunião, né, irmão Soares? Está aqui no boletim. Muito bem. Agora, eu gostaria de falar também sobre a Cristolândia. Por quê? Porque nós temos desempenhado um papel importante na manutenção desse trabalho. E eu gostaria que você se lembrasse, quando você for ao supermercado, se você puder, se Deus tocar no seu coração, você comprar óleo de cozinha, ou sabonete, ou gilete de barbear, lâmina de barbear, melhor dizendo, né? E também desodorante Rolon. Então, lógico, você não precisa trazer tudo. Escolha uma dessas coisas, que Deus tocar no seu coração, para que nós possamos colocar ali na cesta do amor, aquela cesta bonita azul aqui à frente, e uma vez por mês nós levamos esses mantimentos, esses itens para um trabalho de recuperação de dependentes de drogas aqui na cidade de Piratininga. O nosso irmão Oswaldo e a Lúcia, como o irmão fala, fiquem em pé aí, ó, esse casal,
né, é responsável por esse bonito trabalho. Obrigado. E eles têm levado mensalmente lá. E da próxima vez, irmão, tira foto lá para a gente apresentar aqui lá, viu? Para o pessoal ver lá que estão levando lá, bacana isso daí. Muito bem. Eu gostaria de, nesse momento, apresentar os nossos visitantes. Né? Eu tenho alguns aqui, vou falar o nome, e se eu errar, você me corrige, porque às vezes eu falo errado. Outro dia eu falei que uma pessoa era membro de uma igreja, era de outra. Tá certo? Muito bem. Não, o filme é daqui a pouco. Vamos lá então. Daniel, está presente aí? É você, né? A Juliana, o Daniel da Juliana e a Juliana do Daniel. Como é fácil agora? Bem-vindos, queridos. Obrigado pela visita de vocês. A Rosa e a Ruth. Falei certo? Olha aí, a Rosa e a Ruth. Tudo bem? Obrigado. Não, é o. Então, por favor, obrigado pela sua presença. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Também temos o Mário Cabral aqui, né? Ele trabalha comigo, meu amigo crente em Jesus. Obrigado pela sua presença. O Bruno, olha aí, Bruno. A Priscila, olha, vamos ver se acerta a ordem. Matheus, o Luiz e a Silvia. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença. E também a Vanessa. Aqui, a Vanessa está aqui. A Vanessa não podia falar. Vanessa, desculpa, você era depois. A Vanessa vai ter um momento especial. Muito bem. Então, olha, eu queria que vocês que nos visitam saibam que nós amamos muito vocês. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Que Deus abençoe suas vidas. E sintam-se na presença de Deus e em casa, aqui em nosso meio. Muito obrigado. Viu? Muito bem, graças a Deus por isso. Nós nesse momento vamos passar um filme aqui, especial, que é uma reportagem. Cadê a irmã Kelly? A irmã Kelly quer falar alguma coisa aqui? Só passar o filme? Então, uma reportagem que passou essa semana, irmã Kelly, é isso? Na televisão? Por Elissolândia. No Jornal Nacional, semana passada, passou a Escola de São Paulo, e essa semana no Jornal da nossa cidade passou a Escola de Piratininga. Muito bem, então vamos pedir por não apagar o vídeo, vamos assistir o filme especial. Vai. O projeto de uma igreja que mantém ex-viciados, cuidando dos que buscam a oportunidade de recomeçar. Troca da droga, o usuário de crack entrega bens muito mais valiosos do que dinheiro ou qualquer objeto. Todos que chegam aqui, a maioria perdeu família, perdeu emprego, perdeu relacionamentos, enfim, perdeu tudo, né? Aí chegam bastante abalados. Reginaldo é o responsável pela Cristolândia de Bauru, um projeto mantido pela Igreja Batista que tem o objetivo de recuperar pessoas que trocaram a vida pela droga e se arrependeram. A instituição tem condições de receber até 100 pessoas ao mesmo tempo. E aqui eles buscam a reabilitação unindo o trabalho à religião. Da cozinha até a manutenção dos eletrônicos, tudo aqui passa pelas mãos dos próprios usuários em recuperação, que são chamados de alunos. Cada um tem um dom, então somos selecionados a fazer serviços. Então aqui temos meus companheiros que estão comigo, que foram selecionados a estar na cozinha comigo, porque um sabe cortar legumes, outro sabe lavar louça, outro sabe fazer um arroz. Arinaldo é o responsável pela cozinha e pela despensa, que se mantém cheia graças a doações. Davidson também é aluno. Ele ajuda o diretor Reginaldo na distribuição de tarefas. Em meio a dezenas de tatuagens, a que chama mais atenção é discreta. A palavra hell, tatuada na mão, quer dizer inferno em inglês. Eu não conseguia preencher o vazio que ficava dentro de mim. Eu ficava abstêmio da droga, mas sentia um enorme vazio e com o tempo eu acabava retornando ao uso. Aqui foi diferente, porque o amor de Cristo preencheu o meu coração. Cada um destes homens viveu seu próprio inferno antes de chegar aqui. Até mesmo o próprio Reginaldo, o diretor da instituição. Depois de passar 20 anos como usuário, ele se recuperou e hoje vive em uma casa que fica dentro da Cristolândia, junto com a esposa e 3 filhos. É algo assim inimaginável, eu não imaginaria, né? Que eu cheguei a morar na rua, passei por tantas situações difíceis, né? E hoje, graças a Deus,
eu estou tendo toda essa oportunidade, né? Graças a esse projeto, né? A Cristolândia é um golpe no preconceito, uma verdadeira comunidade mantida por pessoas que foram consumidas pelo vício e que acharam forças para se reerguer diante de uma sociedade que ainda vê o usuário de drogas como um caso perdido. Eles mostram que é possível dar a volta por cima, seguir em frente. Muito bem, nós passamos essa reportagem. Obviamente que ninguém pode dar a volta por cima e seguir em frente sem Jesus. Não é por vontade própria, não é por sua própria capacidade que alguém é capaz de libertar-se da droga e nem do pecado, só em Jesus. E é por causa dele que nós fazemos parte desse trabalho, que como igreja, os irmãos, nossa igreja, e é por isso que nós acreditamos que a igreja não é só um ente espiritual, mas nós também precisamos nos envolver com os problemas do mundo. Então nós somos responsáveis por tirar as vidas do pecado, tirar as vidas da ruína e trazê-las até Cristo. Então isso é muito importante. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 25, versículo 2. Eu gostaria de ler esse versículo. Nós vamos ter um momento agora de entrega dos dízimos e ofertas. Eu gostaria apenas que você abrisse a sua Bíblia nesse texto de Êxodo 25, 2, para que eu fizesse essa leitura antes do momento da entrega dos dízimos e ofertas. Diz assim a palavra de Deus: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Amém. É muito interessante esse versículo, porque ele fala da lei. O livro de Êxodo é o livro da lei, um livro sobre várias informações. Êxodo 20, por exemplo, você tem os 10 mandamentos. E aqui, eu não sei se você leu com atenção, mas aqui não está dizendo assim: você tem que trazer oferta. Você leu aí? Está escrito? Está escrito assim: de todo homem cujo coração mover para isso. Toda pessoa que sentir no seu coração o desejo de fazer isso, está sendo então convidada a fazê-lo. A obra de Jesus passa pelas nossas mãos. Jesus nos deu esse legado e nós temos seguido em frente. Não devemos nos preocupar apenas conosco, com a nossa geração. Existem outras pessoas que precisamos proclamar o Evangelho, outras gerações. Nós fazemos parte desse momento. Então, por isso, eu convido você que preparou-se, que sentiu no coração o desejo, para que venha aqui à frente. O gasofilácio dessa noite coloquei do lado de lá, viu? Vai estranhar. Você que tem sua oferta, você vem aqui à frente, coloque sua oferta, seu dízimo. Depois nós vamos orar por você. Peço que você fique aqui à frente para esse momento. Vamos então nesse momento ouvir uma música e as pessoas que estão preparadas para fazê-lo possam fazê-lo nesse instante.
Nós vamos orar por ela também. Mas enquanto eu estava me preparando para essa oração, eu gostaria de ler alguns textos da Palavra de Deus. Enquanto eu estiver lendo, você ouça com atenção o que está escrito aqui em Lamentações, capítulo 3. E eu vou ler o versículo 25 e o 26. Diz assim, Lamentações 3, 25 e 26. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Bom é o Senhor para a alma que o busca. Bom é o Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor. É isso em silêncio. Isso está escrito em Lamentações 3, 25 e 26. E mais um texto que eu gostaria de ler aqui é no versículo 64. Tu lhes darás pagas, Senhor, segundo as obras das suas mãos. Vamos então agora, nesse momento, pedir que todas as pessoas que têm um pedido especial venham aqui à frente. Vamos orar por você também. A minha oração não pode nada, mas o nosso Deus pode tudo. Então nós vamos pedir que você que tem um pedido especial, alguma coisa para colocar. Nós temos o irmão José Pedro, que precisa das nossas orações, que está acamado. Temos a irmã Lia, que está com dores também, precisamos orar por ela. Tantos outros irmãos que necessitam da nossa oração. Peço que você, o fato de você vir aqui à frente, é um ato de fé. Você está dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, preciso da Tua presença na minha vida. Vamos orar, fique de pé onde você está, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua poderosa presença. O Senhor é altíssimo, o Senhor domina sobre todas as coisas. Só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus do impossível. É o Deus, Senhor, que pode fazer qualquer coisa. E nesse momento, Pai, nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, a vida da Ana Clara, Senhor. Nós não sabemos o que aconteceu, mas pedimos que o Senhor esteja colocando a Tua mão sobre esse problema, ó Deus, trazendo, Senhor, resposta, alívio, ó Deus, fica com esse caso, Senhor. Clamamos pela Tua presença, Pai. Sabemos da angústia da família, imaginamos como deve estar sendo, os amigos, familiares. Ó Deus, fica, Senhor, com esta família. Também esses irmãos que vieram aqui à frente, Senhor, num ato de fé, dizer, eu preciso da Tua ajuda, Senhor. Ó Deus, eu preciso do Teu conselho, da Tua saída. Eu preciso de sabedoria para lidar com a situação. Pedimos que o Senhor esteja abençoando, colocando a Tua paz em cada coração. Ó Deus, pedimos também pela vida do irmão José Pedro, Senhor, que está acamado, está precisando da Tua misericórdia, Pai. Cura, ajuda a vida dele, Senhor. A irmã Lindalva também, lá em Goiânia, Pai, fica com ela, com suas dores. Ó Deus, abençoa, Senhor, todos os enfermos da igreja, Senhor. Colocamos diante de Ti, pedimos, Senhor, que o Senhor, de um modo maravilhoso, esteja agraciando a Tua igreja, Senhor, com o restabelecimento dessas vidas, Pai. Que logo nós possamos louvar-Te e agradecer-Te pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Ó Deus, pela fé nós cremos nisso. E Deus, também colocamos diante da Tua mão esses queridos irmãos que através também da fé vieram entregar a sua oferta de amor no Teu altar, Senhor. Abençoa a vida de cada um e, ó Deus, multiplica esse valor que eles estão colocando para a honra e glória do Teu nome, para que vidas sejam abençoadas nessa cidade, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai. Nós não somos nada, mas o Senhor pode todas as coisas, Senhor. É em Jesus que nós esperamos, é pelo Teu poder que nós aguardamos. E tudo isso nós pedimos com perdão do meu pecado, em nome dEle, Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Nesse momento, meus queridos, eu vou pedir a nossa irmã missionária Vanessa, que vem aqui à frente, deixa eu falar o nome todo dela, porque é o nome dele, Vanessa Reis Barnes Bueno, certo? E ela vai trazer aqui algumas palavras para nós, por quê? Porque no dia 25 de janeiro até o dia 6 de fevereiro ela vai viajar e vai fazer uma visita missionária para o Haiti. E eu gostaria então, através da irmã Kelly, que também está nos ajudando nesse trabalho de missões aqui da igreja, que ela estivesse falando conosco. Irmã, por favor.
Deus abençoe. Boni. Nossa, todo mundo tem Deus, realmente ninguém tem, né? Missionário fala, né, gente? Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus para todos. Muito obrigada, pastor Herbert, pelo carinho de receber. A Kelly, né? Estamos juntos, né, Kelly? Missões aí. A gente trabalhou junto na Megatrans no ano passado. Foi uma maravilha, abençoado por Deus. Eu agradeço o carinho da igreja que está aqui falando com vocês hoje. Para mim, uma alegria. Estou bem nervosa. Só estou avisando, se eu errar alguma coisa, os irmãos já sabem. Eu queria começar contando um pouquinho da minha história, mas eu vou ler um versículo antes, falando sobre essa questão do chamado do Senhor para as nossas vidas, que está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, e eu vou ler aqui, e os irmãos apontam. Versículo 4, desculpa. A palavra do Senhor veio a mim. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nasceste, te consagrei e te designei como profeta às nações. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu: Não digas sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e me disse: Põe as minhas palavras na tua boca. Olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e implantares. Eu sou da Primeira Igreja Batista de Bauru, já faz 13 anos que eu congrego ali naquela igreja. E desde os meus 14 anos eu participo do Ministério de Missões. Desde os meus 14 anos, eu tenho 26 anos. Então já há bastante tempo Deus vem me chamando para poder trabalhar com missões. E eu sempre pedia para o Senhor um momento que eu pudesse, um momento que eu estivesse preparada para poder estar enfrentando um campo, um momento que Deus pudesse me conceder para poder pregar a palavra dele. Às vezes eu falo bastante, a pessoa que me conhece mais de perto sabe que eu sou muito tagarela, eu converso muito, eu gosto muito de falar. Mas às vezes quando chega na frente de um público eu já fico com medo, Eu sou quase formada em Direito também. E no ano passado nós tivemos a Megatrans e nossa igreja viveu um momento muito bom em missões. Até agora nós estamos vivendo um momento maravilhoso de missões lá na primeira igreja. E chegou no acampamento ano passado de promotores de missões, o pastor Alex ele quer ir para o Haiti. Falei: irmão, não tenho R$1. Sou estudante, irmão, não tenho R$1 para poder fazer uma viagem dessa. Peguei aquele papel na mão, eu fiquei um tempo olhando aquele papel, aquela proposta de viagem. Eu falei: olha, pastor, eu vou preencher isso aqui na fé, porque eu não tenho R$1 para poder fazer essa viagem. Não sei o que Deus quer, não sei por que eu estou preenchendo isso, mas eu vou preencher. Vou preencher porque eu entendo que Deus, ele move montanhas. E aí eu cheguei em Bauru, né, retornei da viagem, e aí o pastor falou uma vez uma brincadeira comigo, falou: se não fizer, eu vou te mandar lá para a Suíça, né? Eu falei: não, pastor, pode me mandar para o Haiti mesmo. Aí eu falei: não, pastor, tem uma viagem e tal, eu expliquei a proposta dele, ele falou: vamos orar, ver o que Deus vai falar, mas esse valor não vai sair do caixa da igreja. Deus que vai mandar esse valor. Tá bom, pastor, tudo bem. E só sei que as coisas foram se encaminhando de uma forma que daqui a 2 semanas eu vou estar embarcando. As passagens foram compradas, falta um pedaço do valor ainda, que ainda não, que eu tenho certeza que Deus está encaminhando, eu já tenho uma parte, falta só mais um pouquinho para a gente chegar lá. Mas por que o Haiti? Não sei se vocês sabem, mas no Haiti o pessoal diz que o diabo passa férias lá. O diabo passa férias no Haiti. Estava até conversando lá, tem residência fixa lá, porque nem férias, é residência fixa. É o país mais pobre das Américas e, sem contar todos os terremotos que já teve lá, furacões passam por aquele país direto e não tem, vocês têm uma ideia, ali não tem mais floresta nenhuma, porque
porque os furacões levaram tudo ali, não tem mais nada, é um país careca. E para piorar a situação, o Haiti, quando ele foi declarada a independência dele, quando eles elegeram o primeiro presidente, eles consagraram o país sobre o sangue de porco ao diabo. Então aquele país vive uma opressão demoníaca muito grande. Satanás tem um trono ali, mas nós estamos lá para jogar a terra nas férias dele. Estamos embarcando com 54 voluntários ao Haiti, já é a terceira caravana do Conexão Voluntários em Campo. O meu trabalho lá vai ser especificamente Ministério Infantil e Artes, que é a parte que eu fui treinada pela Junta de Missões Mundiais. Então eu vou encher balão para as crianças, eu vou estar falando da palavra de Deus para as crianças e em francês. Detalhe que vai ser tudo em francês, ali é um país que fala francês. E eu peço assim, muito encarecidamente aos irmãos, muito oração. Mais do que recursos, mais do que tudo, eu peço que os irmãos se coloquem de joelho no chão. Os irmãos que foram antes de nós, nas outras conexões, né, falam que ali é uma opressão muito grande. Apesar de Deus estar com a gente, mas vai ser um impacto muito grande. Eu nunca fiz uma viagem missionária na minha vida, essa vai ser a minha primeira viagem. É a primeira vez que eu vou estar fazendo missões fora do Brasil. E é a primeira vez que eu vou entrar num avião. Então, os irmãos, Deus vai ter muita misericórdia de mim, né? E o pastor Samuel até falou para mim que é uma viagem por conta e risco e misericórdia do Senhor. Então, irmãos, eu queria também fechar esse momento dizendo, deixa eu achar o versículo aqui que eu perdi, dizendo para vocês o seguinte: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor chamou você, chamou eu, chamou você, seja para orar, seja para contribuir, ou seja para ir. Eu estou indo. Eu oro, eu contribuo, agora estou indo. Graças a Deus eu estou cumprindo os 3 chamados do Senhor para nós, o povo de Deus. Mas eu peço, por favor, irmãos, orem muito, nos ajudem em oração nesse período integral que nós estaremos no Haiti, porque Deus vai fazer grandes maravilhas nesse tempo que nós estaremos lá. Nós vamos jogar terra nas férias do diabo, nós vamos jogar terra nele. Com a grandeza do Senhor, com a graça do Senhor, falando aquele povo que necessita muito da graça de Deus. Amém? Pode soltar o filminho, por favor? Eu vou passar um filminho aqui de uma conexão anterior dos irmãos que foram antes. Não teve um grupo muito grande, né, que foi em outubro do ano passado, mas agora nós estamos embarcando com 54 pessoas. Eu acho que vocês terem uma palhinha do que vai acontecer lá. Vou pedir para os irmãos acompanharem o vídeo. Pode deixar. Que chora por Deus te
em oração. Eu gostaria de pedir a Raquel que viesse aqui à frente nesse momento. Nós vamos nos colocar de pé e vamos orar pela missionária, vamos orar pela vida dela. Eu peço para você, vou pedir a maior amiga dela aqui, né? Ele não gosta, ele não gosta. Ela está orando, tá bom? Deixa eu ver. Ele não gosta, agora deixa eu dar o microfone dele. Querendo? Vamos em oração, tá? Senhor, você pode te agradecer, Deus te louvar pelo Senhor, testemunhos de orações, ó Deus, que o Senhor, Pai, como disse na tua palavra, que nós rogássemos ao Senhor esse ano, que nós mais ou menos para esse ano, Deus, Senhor tem feito isso, Deus, em nosso meio, em nossa cidade, e obrigada, Pai, pela vida da mesa, que tudo que você veio falar com ela, Deus, ao longo dos anos, você tem preparado este momento, Senhor. Obrigada pela disposição dela de servir, de obedecer, meu Deus. Sabemos que as coisas que são impossíveis para nós são possíveis para ti, Senhor. Obrigada por sabermos que o Senhor, quem vai adiante dela, o Senhor será retaguarda, meu Deus. De todo este grupo, Senhor, desses irmãos abençoados que estão indo, Pai, fazendo tão vontade aqui naquele país, que carece de ti, Senhor, que estão passando tantas dificuldades, meu Deus, tantas necessidades, Pai, em todos os sentidos. Mas o Senhor é poderoso para suprir, Deus, todas elas, Pai. Senhor, te dou, Senhor, que cada um, fortalecendo seus corações, meu Deus, tranquilizando os temores, anime do choque, Deus, quando ele chegar, e tudo isso, meu Pai, o Senhor está à frente, meu Deus. Por todo este grupo, meu Pai, que cada um tenha ali intensamente a tua luz, que aquele país seja impactado com o teu evangelho, meu Deus, que é a única coisa que pode realmente transformar o ser humano, meu Deus. Cuida deste país, Senhor, em ti, que carece tanto, mas que sabemos que no teu nome, que pode ser um farol, meu Deus, para todas as outras nações, meu Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso, é poderoso, é grande, meu Pai, faz coisas, meu Pai, maravilhosas, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pela merecer esta bênção, estar aqui conosco esta noite, meu Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, nosso Senhor, maravilhoso. Mas perdão também, meu Deus, pelos momentos que eu fico de preguiça, meu Deus, fico questionando as coisas, enquanto que o Senhor quer mesmo que nós tenhamos fé e que nós obedeçamos. Porque o Senhor tem poder, nós está no controle de tudo, Senhor. Convertendo o meu pecado, em nome de Jesus, eu te agradeço de novo e por essa oportunidade, essa viagem, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor pegar para a glória do teu nome, Senhor, unicamente, Senhor. É a situação que fazemos, amém. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos que estão se acertando. Nós podemos combinar uma coisa aqui com ela, né? Nós podemos combinar um horário de oração. Então, se você concordar comigo, é 1 minuto de oração, meio-dia. Todos os dias ao meio-dia, não sei se é o mesmo fuso horário lá, mas que nesse período de viagem dela nós estejamos orando pela vida dela. Ela saiba que ao meio-dia, até o meio-dia 1, a gente vai estar em oração intercedendo por você. Pelo menos todos juntos fazendo isso, uma corrente de oração pela vida dela. E ela saberá que várias pessoas estarão orando por ela nesse horário. Tá bom? Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Então, se você se sentir assim, incomodado de saber qual o valor que falta, você depois conversa com ela aí, tá certo? Você pode ajudar também. Muito bem. Deus abençoe, obrigado. Nós, nesse momento, vamos ter um momento de louvor com 2 hinetos e depois nós vamos orar com as crianças. Louvar a nosso Deus, cantarei teu amor para sempre.
somente o nosso prazer, possa ser a nossa alegria.
coração deles. Abençoa, Senhor, as professoras. Abençoa, Senhor, o conteúdo da aula. Que eles possam compreender que só o Senhor reina e que só o Senhor salva. Fica com eles, que eles possam crescer, guardados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Falar sobre o tema A Imagem de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 1:27. A imagem de Deus. Gênesis 1:27. Mesmo assentados como estamos, vamos abrir nossas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Senhor, abençoa a explanação da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito mesmo possa falar ao nosso coração. Senhor, perdoa as nossas limitações. O Senhor, dá-nos livre acesso à Tua presença em nossas vidas, para que compreendamos a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia é muito interessante nesse texto, porque se você observar na sua Bíblia, você vai ver que nós temos um versículo um tanto quanto estranho aqui. Olhe com atenção para Gênesis 1:27 e observe algumas coisas. Aqui a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem. Mas no final do versículo diz assim: homem e mulher os criou. Afinal de contas, a imagem de Deus é o homem ou a mulher? Essa é uma primeira pergunta que o texto nos argui. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de comunhão. Nós temos diante da palavra de Deus a apresentação do nosso Deus como um Deus que são três pessoas. Como pode ser isso? O nosso Deus é um Deus de comunhão. O nosso Deus não é um Deus sozinho, mas é um Deus trino. Quando nós adoramos ao nosso Deus, nós estamos adorando a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe dissociação. Não é possível você dizer que Deus é Deus Espírito sozinho, ou que Deus é Deus Pai, ou que Deus é Deus Filho sozinho. Deus é essa unidade de três. Isso para muitos é incompreensível. Mas esse texto nos apresenta uma informação importante. E é muito interessante que algumas pessoas, ao estudarem a palavra de Deus, dizem que um homem só é meio homem. Para que um homem possa ser inteiro, ele precisa de uma esposa. Nós só somos um quando somos dois. Na verdade, a imagem de Cristo, a imagem de Deus é o casal. Por isso a importância da família. Por isso que a família está sendo atacada por todos os lados para que seja destruída. Por quê? Porque a família é a imagem de Deus. O casal é a imagem de Deus. Deus os criou homem e mulher, a sua imagem. É interessante nós observarmos que a Bíblia apresenta também uma outra informação. Em Gênesis 1:26, você tem uma palavra que chama a atenção. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Por que não? Vou fazer o homem à minha imagem. Por que a nossa? Porque Deus é trino. Deus é triuno. Deus são três
pessoas uma só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você não precisa compreender isso, mas você precisa aceitar isso. Deus diz: vamos fazer. Então, na ação criadora do homem existe a triunidade. E isso é interessante. Por quê? Porque nós, como seres humanos, somos criados à imagem de Deus. Mas se assim é verdade, aonde está essa glória? E aonde está essa imagem? Que deveríamos ser nós. O que foi que aconteceu para que essa comunhão fosse rasgada e nós não mais nos parecêssemos com Deus? O que foi que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu foi uma dissociação de opiniões. Como assim? Eva, quando foi tentada, estava sozinha. O casal não estava junto. A Bíblia não apresenta Adão junto com Eva se defendendo da serpente. Eva estava sozinha. E por estar sozinha, por não estar em comunhão, foi frágil. E depois Adão, ao receber um convite a comer aquele fruto da sua esposa, ele aceita esse convite, não havendo comunhão com Deus, porque Deus havia proibido que eles comessem. Aonde está a nossa identidade com Deus? Aonde está no que é que nós nos parecemos com Deus? Nós nos parecemos com Deus quando estamos em comunhão. Isso é tão importante que as nossas orações não são ouvidas se nós não estamos em comunhão. E nós temos às vezes deixado de lado esse princípio da imagem de Deus, a comunhão. Comunhão é estar de comum acordo. Comunhão é concordar em tudo. Comunhão é viver junto. Comunhão é sofrer junto. Comunhão é abrir mão de algo que eu quero por algo que nós precisamos. Isso é comunhão. A Bíblia nos apresenta em Gênesis 9:6 um outro texto muito interessante. Gênesis 9:6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Uma confirmação pós-queda de que o homem ainda é tido por Deus como a sua imagem. Deus deseja restaurar a sua imagem na humanidade. Deus ainda deseja que o homem volte a ser aquilo que ele foi criado para ser. Você não é o que deveria ser, nem eu sou o que deveria ser. Nós estamos como que num caminhar, numa busca de algo que ainda não somos. Agora, muito interessante em Êxodo 24, Êxodo capítulo 20, versículo 4, que Deus proíbe que nós façamos imagem de escultura. Deus proíbe que nós projetemos a imagem de Deus, ou de um ser a ser adorado, em alguma escultura, alguma coisa feita por mãos de homens. Veja, Êxodo 20, versículo 4 diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. E o versículo seguinte: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Meus irmãos, nós temos criado coisas para adorar no lugar de Deus, e nada do que nós possamos fazer pode ser tido como a imagem de Deus. Não existe nenhum ser, nenhuma planta, nenhuma pedra, nenhuma árvore, nenhum animal que possa ser a imagem de Deus. O que é mais parecido com Deus é uma pessoa em comunhão. O que nos lembra que não é uma coisa, mas é uma atitude. É uma atitude de ter comunhão.
Não é possível retratar isso, mas é possível viver isso. A comunhão. Mas ainda existe um outro texto de Isaías 40, 18, que eu gostaria que você estivesse acompanhando a leitura. Diz assim: a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com o que o comparareis? O profeta Isaías olha para o povo e pergunta: